Bom dia, pessoal. Vamos começar então com as orientações do dia de hoje. Lembrando que a gente está num novo mês. Então, a gente está no mês de abril. E o mês de abril é o quarto mês, então a gente pode representar ele pelo número 4, beleza? E hoje é dia 5, segunda-feira. Muito importante vocês saberem a ordem dos dias da semana, tá? Então, quem ainda não lembra, vai se adaptando aí pra ficar na cabecinha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? Bom, depois de copiar o cabeçalho, lembrando que eu tô pedindo para vocês tentarem fazer com letra cursiva, tá? Aí vocês têm a primeira atividade, que é de matemática, certo? Então, hoje a gente vai fazer contas de multiplicação resolvendo a página 51 do livro. Então, vamos lá no livro. Aqui. Então, aqui a gente vai rever multiplicação, né? Porque a gente já trabalhou, eu acho que vocês já estão quase ninja na multiplicação, né? Eu espero que sim, pelo menos. E aqui a gente vai fazer a multiplicação por 2, bem facinho, né? Uma das mais fáceis. A do 1, do 2, do 3, do 5 e do 10 são as mais fáceis da tabuada, né? Eu vou ler e vocês vão tentar responder, certo? Lucas não se cansa de brincar com as suas miniaturas de avião. Ele faz com elas as mais diferentes montagens. Sua mãe, vendo uma das montagens, falou: Lucas, com sua brincadeira você pode construir a tabuada do 2. Espere um pouquinho que vou lhe dar uma cartela para você colocar ao lado de cada fileira. 1. Agora é com você. Observe a arrumação das cartelas e dos aviãozinhos de Lucas que ele colocou ao lado de cada fileira. Então, olha só os aviãozinhos que ele colocou ao lado de cada fileira aqui da tabuada que a mãe dele entregou. Aí, embaixo, temos a pergunta. Explique o significado das escritas apresentadas na cartela. Então, aqui tá pedindo para você explicar o significado disso daqui, que a gente já discutiu, né? Quando eu tenho lá 3 vezes 4, 3 vezes 4, significa que eu quero 3 vezes o número 4. É basicamente isso que vocês vão explicar, tá? O que significa isso daqui? O que significa 1 vezes 2? O que significa 2 vezes 2? De uma forma genérica que se aplique a todos, né? Porque não tem 9 linhas para se escrever um de cada um. Então, tem que ser de uma forma mais, assim, ampla. O que está acontecendo com todos, né? Aí, o número 2 é bem fácil, né? É a própria tabuada do 2. É só responder. Tem 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2 e assim por diante, tá? Terminou a parte de matemática, então a gente vai para português, né? Em português, a gente vai continuar o estudo do texto que a gente começou semana passada e vai relembrar a diferença de MN e tio. Tio é esse sinalzinho que geralmente vai em cima da letrinha O e da letrinha O. Se eu não me engano, são só essas duas. Em outras línguas vai em cima de outras letras, né? Mas em português é só em cima do A e do O, tá? Então, a gente vai lá na página 165. Então, peraí, 165. Aqui. Então, aqui a gente vai continuar as atividades. Então, aqui, 2. Vamos ler. Reúna-se com seus colegas e releia um texto. No caso, não tem como fazer isso daqui, mas dá para fazer essa parte aqui. Em voz alta e localizem as palavras que tenham som nasal. Aqui, vocês precisam dar uma lida com a voz alta para vocês escutarem ou sentirem a hora que vocês falam a palavra, tá?
para você ver qual é as palavrinhas que tem um som que tá parecendo que tá saindo do nariz, né? Por exemplo, não, ó, dá uma impressão que tá saindo do nariz. Então, vocês vão lá no textinho aqui e reler de voz, com a voz alta, e notar qual das palavras tem um som que tá parecendo sair com o nariz, literalmente com o nariz, tá? E daí sim, vocês vão responder quais são, aliás, vão responder não, vão copiar quais são essas palavras, tá? B. Isso daqui não. Esquece. A B não vamos fazer, porque seria para fazer com o colega e a gente não está em sala. Aí a gente tem o verbetezinho, que é muito importante para o que a gente está estudando, né? O tio, que é esse sinalzinho aqui, é um sinal gráfico usado sobre as vogais A e O para indicar o som nasal. Então, quando eu tenho A, deixa eu fazer o A maiúsculo. Quando eu tenho A e eu tenho o tio em cima, ele fica com som de Pode ver que quando eu falo sai lá pelo meu nariz o somzinho. E o O também fica com o O, né? Na verdade, fica som com fica um pouquinho diferente. Vamos colocar numa palavra pra gente. Vamos pensar corações. E explicação. Ou maçã, né? Também podia ser. Ó, fica a explicação. Sai o som do meu nariz. Corações. Sai um sonzinho assim. É um pouco mais fraco, mas também eu sinto que sai mais assim pelo nariz, né? As vogais M ou N na mesma sílaba também representam som nasais. Então, o tio, o M e o N, todos eles vão apresentar som nasais, certo? Por isso que eu tenho que prestar atenção quando eu vou escrever. Uma palavra que a gente confunde muito, a gente tá aprendendo, né? É maçã, né? Muita gente escreve com N ou escreve com M. Por que isso acontece? Porque tanto o tio quanto o N e o M tem um som nasal, mas o correto mesmo é com tio. Bom, vamos para 3. Você sabe explicar por que a palavra tempo é escrita com M? Então, agora vocês vão lá recordar o que a gente estudou do M e do N. Quando que a gente usa o M e quando que a gente usa o N. E daí vocês vão responder aqui. A gente já estudou isso aqui, a diferença, quando que a gente usa o M, que é somente 2 situaçõezinhas, e quando que a gente usa o N. Espero que vocês consigam lembrar, tá? Porque é muito importante na hora que a gente está escrevendo, tá? Uma das coisas mais fáceis e mais importantes, né? Lembra que eu acredito que quem lembrar vai lembrar que eu falei que isso daqui não podia errar mais, porque era uma coisa muito simples de entender, né? Aqui, na 1 do jogo de palavras, que é a última, né? Vocês vão escrever em seu caderno palavras com M ou N no final, em final de sílaba, aliás, usando as letras de cada quadro. Então, por exemplo, vocês vão usar as letrinhas desses quadrinhos aqui para formar essas letras. Essas palavras, quantas vocês conseguirem, tá? Então, por exemplo, bom, ó, aqui tem o B, o O e o M. Então, eu consigo escrever bom. O M tá no final da minha sílaba, tá? Então, essa daqui tá certa. E assim vocês vão tentando formar palavrinhas com essas letras que tem aqui dentro. Vocês vão combinando as letras e formando palavras, beleza?
Só que ela tem que estar no final da sílaba. Então tem que ser, por exemplo, ó, moderna não tá no final da sílaba, tá no começo da sílaba, começo da sílaba. Então essa daqui não vale. Mas frente, ó, frente. Se eu separar a sílaba, o N vai ficar no final dessa sílaba. Então essa daqui dá. Mas tem, né, bom, se der para copiar, porque tem que ter as letrinhas do quadrinho aqui. Se tiver as letrinhas, aí tá valendo. Certo? Bom, terminando então português, a gente vai para ciências. Aqui a gente vai continuar o nosso estudo sobre o espaço sideral. E para isso a gente vai fazer as atividades da página 8 e teremos uma tarefinha para a semana que vem, que é na página 9, se não me engano. Eu esqueci de pôr, né? Então, vamos aqui. Aqui na página 8 do livro de ciências, então a gente vai dar continuidade no estudo dos astros que vemos no céu. Os astros que a gente consegue visualizar, então é o Sol, que é uma estrela, é a estrela mais próxima a nós, por isso que ela brilha tanto, né? Então temos o Sol, a Lua, que também é um astro, e as estrelas também a gente pode considerar que são astros, estão mais longe e a gente consegue ver, então a gente considera. Então, das coisas que a gente vê, a Lua, as estrelas e o Sol. Os meteoros, eu acho que a gente não vai considerar. O que são meteoros? Meteoros são grandes rochas, vamos explicar superficialmente assim, né? São grandes rochas, tipo pedaço de pedra, só que bem grande. São todos tortinhos assim, e eles ficam viajando no espaço. Quando eles passam perto de um objeto denso, de massa grande, como o planeta Terra, por exemplo, vamos dizer que esse daqui é o planeta Terra. Esses astros, que daí eles são mais pequenos em relação à Terra, com certeza, né? Eles são atraídos pela gravidade. Eles são atraídos para dentro da Terra. Só que a grande maioria desses asteroides, eles não são grandes o suficiente para chegar no chão, no nosso chão. Aqui no nosso planeta existe a atmosfera. Essa atmosfera tem algumas camadas que vocês vão estudar mais para frente. E quando esse asteroide ele entra nessa atmosfera, ele começa a queimar. Ele queima e logo ele vira uma pedrinha muito pequenininha ou até mesmo nada, poeira, né? Essa visão desse asteroide queimando, esse cometa queimando, a gente chama de estrela cadente. Então a gente acaba vendo também esses cometas, mas só vai ver quem ficar observando o céu à noite, né? Porque de dia a gente não consegue enxergar. Então quem já viu uma estrela cadente viu um asteroide. E como não é todo mundo que viu um asteroide, a gente vai desconsiderar ele, tá? Pelo menos a princípio. Mas agora vocês já sabem como que funciona uma estrela cadente. Olha só, que divertido. Bom, vamos às atividades. Agora que eu já dei uma relembradinha nos astros que vemos no céu, vamos na atividade 1. Aqui tem uma carta enigmática. Então, a carta enigmática, na verdade, tem figuras ao invés de palavras. A gente fez algumas atividadezinhas assim, né? Então, duas meninas, né? Porque se eu colocar o significado dessa coisa aqui, dessa figurinha, é menina. Só que tem um mais S, então é meninas. Pronto, decifrei essa palavra. E esse aqui, astronauta. Aí tem que acrescentar o S. Aqui tem a folha, ó, menos o lhá e coloca o G. Então, você vai tirar a parte do lhá da folha e colocar o G. E assim vocês vão decifrando todas essas palavrinhas que estão escondidas, copiando essas que já estão aqui e a palavra escondida, tá? Porque daí vai ficar a mensagem inteira, vocês vão conseguir ler e entender o que está escrito ali, certo? Aqui é um telhado, aqui é um planeta Terra.
Aqui é um soldado, um queijo, um pente. E aqui é a lua. A lua. Aí, terminando de decifrar a carta enigmática, vocês podem copiar aqui. Vamos para o número 2. Você sonha em viajar pelo espaço? Será que isso é possível? Então, eu já vou falar porque talvez semana que vem eu não lembro. Então, assim, viagem no espaço já é possível, sim. Claro que é possível, né? As naves que estão mais longe, se eu não me engano é a Kepler, o nome da nave, ou a Voyage, agora eu não me recordo. Mas são duas naves não tripuladas que foram enviadas para o espaço e elas têm a missão de tirar fotos do espaço. É por isso que a gente tem tantas fotos do espaço, não é criada. Algumas até são, mas algumas delas, principalmente as usadas pela NASA, são fotos reais do espaço sideral. Então essas naves foram enviadas, elas estão muito, 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 muito longe. Elas foram enviadas quando nem eu tinha nascido, se eu não me engano, bem antes de eu nascer. Então elas estão viajando há muito tempo e estão muito longe. E essas naves, elas mandam essas fotos lindas do universo que a gente pode ver. Manda essas fotos para o planeta Terra. Quanto às naves tripuladas, né? Provavelmente vocês já ouviram falar da SpaceX. A SpaceX, deixa eu escrever aqui, SpaceX. Esse daqui é em inglês, tá, gente? A gente chamaria Espaço X, se for ler portuguesando a palavra, né? Mas a SpaceX é uma nave em qual um cara, que agora me fugiu o nome dele, ele resolveu tripular Marte. Então, Marte é o planetinha lá que vem logo depois da Terra. Depois a gente vai estudar as ordens dos planetas, tá? E Marte é o planetinha que vem logo depois da Terra. E ele resolveu tripular esse planeta. Porque existem alguns estudos que dizem que Marte pode ser, que futuramente vai ser possível abrigar vida. Então, hoje em dia ela é bem quente, é meio difícil ter vida lá, mas a ideia desse cara é ir lá e tripular. Como? Tentando plantar, tentando criar vida dentro desse planeta. Essa é a ideia dele, né? Mas, até hoje, o lugar mais longe que a gente conseguiu ir com pessoas foi para a Lua, tá? Então, na órbita do planeta Terra, deixa eu pegar outra cor de caneta. Na atmosfera do planeta Terra, na órbita, na verdade, né? Porque na atmosfera não dá para ficar. Mas na órbita, onde tem os satélites são as coisas que possibilitam a gente ter internet, TV e umas outras coisas. Ligação de celular, enfim. Nessa órbita também existem algumas bases espaciais, um lugar onde os astronautas vão, às vezes, para estudar, para observar, enfim, diversas coisas. Então, na órbita, geralmente sempre tem alguém lá. É muito difícil não ter. Na órbita é meio normal. Agora, na Lua, foram algumas naves viajando lá para a Lua. E foi o lugar mais longe do espaço que foi uma nave tripulada, tá? Então, aqui o cara mais famoso que foi para a Lua se chama Neil Armstrong. Ele é americano também, por isso tem esse nome meio esquisito pra gente, né? Então, Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, né? Bom, agora que vocês sabem tudo isso, vocês vão conseguir responder a número 2. Agora, vamos ler a número 3. Agora chegou sua vez de imaginar uma viagem espacial. Para onde e em que veículo e com quem você irá? Use a criatividade e escreva uma folha de papel à parte, uma história contando como será a sua viagem. Depois mostre seu trabalho. Essa parte aqui não tem como, né? Vocês vão mostrar só para mim. Então, vocês vão fazer uma espécie de texto, contando como que seria essa viagem espacial se você fosse essa astronauta, tá?
Então, aqui a número 2 está apertada. Se você quiser, já pode responder a 2 e a 3 no caderno. Não precisa ser uma folha de papel à parte, se a gente tivesse em sala. No caso, pode ser no caderno, tá? Então, é isso. Terminando essa parte de ciências, a gente terminou as atividades de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre astronomia, que é o que a gente está estudando em ciências, podem mandar mensagem, podem perguntar, porque esse assunto ele é novo para vocês, né? Mas ele é muito interessante e de muita importância para nós, né? Que moramos aqui e que precisaremos no futuro de recursos de outro planeta, acredito eu. Então é muito interessante essa área, é muito interessante estudar e entender os fenômenos para não achar que às vezes acontecendo uma coisinha, por exemplo, tem uma nave da SpaceX que está passando no céu. E quando ela passa, ela brilha muito. Parece que está caindo alguma coisa dentro da Terra, mas é só a nave que está passando ali no céu. E quem não sabe, acha que é o fim do mundo, e não é. Então é importante a gente saber dessas coisinhas, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês, eu explico melhor, enfim, beleza? Bom, é isso. Qualquer coisa, manda mensagem.